Olá, pessoal! Eu sou a Livian, sou estudante de Química na UFMG e essa é a nossa quarta aula do primeiro ano do ensino médio. O assunto da aula de hoje é ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos lá? Como nós vimos na nossa primeira aula sobre propriedades da matéria, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades específicas da matéria. E assim como a densidade, essas propriedades permitem identificar alguma substância. Como que isso é possível? Cada substância, ela possui um valor característico de ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, se a gente tem esse valor, a gente consegue identificar qual que é a substância que estamos estudando. E aqui eu trouxe para vocês duas siglas que vocês vão ver muito, que é PF e PE. PF é ponto de fusão e PE é ponto de ebulição. Outras siglas que vocês vão ver muito é TF e TE, que é a mesma coisa. TF é temperatura de fusão e TE é temperatura de ebulição. Então, o que é o ponto de fusão? É a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa em uma determinada pressão. Então, aqui a gente tem um exemplo do gelo, que quando ele atinge a temperatura de 0 graus, na pressão de 1 atm, ele passa para o estado líquido. Mas isso não acontece instantaneamente, não é no mesmo segundo que isso acontece. Demora um tempo em que o gelo ele permanece ali naquela temperatura de 0 graus até se tornar líquido totalmente. E o mesmo acontece ao inverso. A água líquida, ela se congela na mesma temperatura de 0 graus. Então, a gente diz que o ponto de fusão da água é 0 graus na pressão de 1 atm. Aqui eu trouxe uma tabela de ponto de fusão de algumas substâncias para a gente analisar. O oxigênio, ele tem ponto de fusão menos 218,4 graus Celsius a 1 atm. O álcool, ele tem um ponto de fusão menos 114,1. Por isso que o álcool é muito difícil de ser congelado. Ele precisa de uma temperatura muito baixa, menos 114 graus Celsius. A água, ela congela a 0 graus, o alumínio, 660,3 graus, o ouro, 1064 graus, então é muito alta a temperatura de fusão do ouro. Para ele passar do estado sólido para o líquido, a gente precisa fornecer uma temperatura muito alta. E mais ainda para o ferro, que é 1538 graus. Então, para a gente conseguir derreter um ferro, a gente precisa fornecer uma temperatura muito alta. E ponto de ebulição? O que é ponto de ebulição? É a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o gasoso ou vice-versa em uma determinada pressão. Então, aqui novamente o exemplo da água. A gente vai ferver a água até que ela passe do estado líquido para o gasoso. E isso acontece na temperatura de 100 graus Celsius, na pressão de 1 atm. E quando ela totalmente se torna vapor de água, a gente tem ali a mudança de estado. E isso, novamente, não acontece de uma hora para outra. Demora um tempo. Quando ela atinge a temperatura de 100 graus, ela permanece naquela temperatura de 100 graus até se tornar totalmente vapor. E o mesmo acontece ao contrário. A água passar do estado gasoso para o líquido, também na temperatura de 100 graus. E aí a gente diz que o ponto de ebulição da água é 100 graus a 1 atm. Aqui, novamente, uma tabela
de ponto de ebulição de algumas substâncias. O oxigênio ele tem ponto de ebulição menos 183 graus. O álcool ele ferve a 78,39 graus. A água tem ponto de ebulição aos 100 graus. O alumínio, 2.470 graus. O ouro, 2.700 graus. E do ferro, 2.862 graus. Todos esses valores são a 1 atm. A gente vai ver agora que a pressão influencia nessas temperaturas. Então, qual é a influência da pressão na temperatura de fusão? Quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, ela tem o seu volume aumentado. Então, quando a gente aumenta a pressão naquele sistema, a gente dificulta essa passagem do sólido para o líquido. Então, a temperatura de fusão vai ter que ser maior. Então, quanto maior a pressão, maior a temperatura de fusão. Mas existem algumas exceções, que é o caso da água. Quando ela passa do estado sólido para o líquido, ela tem o seu volume diminuído. Vocês podem observar isso numa garrafinha de água que você coloca para congelar. Quando ela congela, o volume aumenta. Então, quando passa do estado líquido para o sólido, o volume aumenta. E isso resulta em um aumento de pressão que diminui a temperatura de fusão. Porque quando a gente aumenta a pressão, a gente favorece aí esse volume ser diminuído. E a temperatura de fusão, então, vai ser menor. E qual é a influência da pressão na temperatura de ebulição? Quando uma substância passa do estado líquido para o gasoso, a gente tem um aumento na velocidade das partículas. Então, um aumento da pressão vai dificultar esse aumento na velocidade das partículas. Por quê? Porque quando a gente aumenta a pressão, essas partículas elas vão ficar presas na superfície do líquido. Elas vão ser dificultadas para passar para o estado gasoso. Então, um aumento da pressão também vai acarretar em um aumento na temperatura de ebulição. E um exemplo sobre isso são as panelas de pressão. Em uma panela aberta, com a pressão de 1 atm, a água ela entra em ebulição aos 100 graus Celsius, certo? A gente viu isso. Numa panela de pressão, quando a água entra em ebulição ali, o vapor ele vai ficar preso dentro da panela. E isso vai fornecer uma pressão na água, fazendo com que a pressão total possa atingir 2 atm. E quando ela atingir essa pressão de 2 atm, a água ela só vai entrar em ebulição por volta dos 120 graus Celsius. Por isso que os alimentos eles são cozidos mais rápidos na panela de pressão, porque o vapor que está ali dentro da panela vai fornecer uma pressão na água e ela só vai entrar em ebulição aos 120 graus Celsius, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima aula, pessoal!